VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 41ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar limitando a quantidade de cadastros no mês, por exemplo. Por exemplo, limitaremos ao dizimista a fazer no máximo 4 dízimos no mês. A você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Então, para ilustrar o que eu estou falando, vamos executar aqui nosso formulário. Vamos aqui na guia cadastro. Vai me carregar aqui o nosso formulário de cadastro, certo? Vamos aqui na guia dízimos. E vamos fazer alguns dízimos. Então, quando eu inicializo aqui o meu formulário, já me carrega, certo? Eu deixei aqui habilitado. Então, já está habilitado aqui, dentro da inicialização, certo? Voltei a habilitar, no caso, o carregamento dos dados, certo? Então, aqui é o que eu tenho hoje na minha tabela dízimos cadastrados para o mês atual, certo? Observe que tem o cadastro aqui do dízimo do mês, do dia 11 do mês de junho e do dia 12. E apenas foi feito o dízimo pelo Carlos Brito, certo? Se eu vier aqui, ó, clicar ano atual, basicamente, vocês não vão reparar diferença, por quê? Porque eu não tenho dízimos durante outros meses, pois se eu tivesse também teria trazido, certo? O mês atual, como o próprio nome já sugere, é o mês atual, ou seja, como estou gravando aqui no mês de junho, apenas traz o mês de junho, certo? Então vou simular aqui, por exemplo, para vocês, ó, vou mudar aqui para o mês 1, certo? Vou fazer um cadastro aqui, vou cadastrar com outra pessoa para vocês também entenderem, certo? Vou botar aqui o dízimo à vista, um valor aqui qualquer. Vou clicar no nosso salvar. Cadastro realizado com sucesso, vou dar um OK. Após ele fazer o cadastro, era bom que ele já atualizasse, certo? Aí você já sabe fazer isso. Basta eu pegar a rotina aqui do carrega dízimos e colocar lá dentro do botão salvar, certo? Então, como ele não fez isso, vou atualizar por aqui mesmo, ó. Mês atual. Observe que só trouxe dois dízimos, pois só 2 foram relacionados ao mês atual, que é o mês de junho. Se eu botar aqui ano atual, ó, já traz 3 dízimos, ó, certo? Então tá aqui o de janeiro. Observe que eu fiz ele por último, mas ele traz primeiro porque ele está por ordenação de data, certo? Então observe aqui que eu vou simular novamente, aqui por exemplo, no mês 2, certo? Para que vocês entendam melhor. O Carlos Brito agora vai dizimar no mês 2, certo? Vou botar aqui um valor qualquer e vou salvar. Então, hoje o nosso dizimista pode dizimar quantas vezes quiser durante todos os meses, certo? O que eu quero fazer aqui foi proposto aí pelo professor Joaquim, uma dúvida que ele deixou no grupo. Se você está assistindo esse vídeo pelo grupo, meu muito obrigado, pois sei que você adquiriu o curso. Caso esteja assistindo pelo canal, saiba que eu deixei esse link no canal por tempo limitado. Então adquira o nosso curso, certo? Então vamos lá. Observe que vou clicar aqui ano atual novamente, certo? Só para a gente visualizar aqui, certo? E observe o seguinte, o Carlos Brito já tem 3 dízimos, ó. Só que apenas 2 no mês de junho e 1 no mês de fevereiro, certo? Então eu vou dizimar aqui mais uma vez, certo? Aqui não tem problema alterar o dia, porque o que eu interessa aqui é o mês para mim, certo? Para a gente poder ilustrar. Então, no mês de junho, o Carlos Brito vai dizimar mais um pouco, ó. Vou clicar salvar e vai dizimar, certo? Um novo dízimo aqui para o Carlos Brito, ó. Certo? Só para que eu possa ilustrar a nossa ideia, ó. Vou clicar salvar. Vou carregar aqui ano atual, certo? Só para que a gente... Na realidade, vamos botar aqui mês atual, ó. Para ficar mais fácil, ó. O Carlos Brito já dizimou 4 vezes, certo? Aí vai da lógica de cada um de vocês. Se vocês querem limitar apenas um dízimo no mês, aí vocês fazem, certo? Eu vou mostrar aqui como limitar 4 vezes. Obviamente, basta trocar o número 4 pelo número 1, certo? O que vale é a programação que a gente vai fazer aqui, certo? Então eu vou limitar aqui. Hoje ele não está limitado, ó. Tanto é que se o Carlos Brito aqui, ó, vier dizimar mais uma vez, ó, não vou mudar o mês, certo? Vou botar aqui o valor qualquer. E vou clicar no salvar. Observe que ele consegue dizimar mais de 4 vezes, ó.
botar aqui mês atual. Então tá lá, o Carlos Brito já dizimou 5 vezes, certo? Então, pegando a proposta aí do professor, antes de eu já dar a resposta concluída para vocês, eu quero que vocês primeiro compreendam como fazer isso, certo? Então, observe que nesse momento, ó, vou colocar aqui, ó, mês atual, certo? Na realidade, ano atual, ó. Observe que o Carlos Brito tem dízimos no mês de junho e no mês de fevereiro, certo? No mês de fevereiro apenas um dízimo, no mês de junho já tem 5, certo? E tem aqui a Darklane no mês de janeiro, certo? Então eu tenho ao total 7 registros, ó. Primeiramente, a gente utilizou o nosso record count, certo? Para que eu possa fazer contagem de registros no meu banco de dados, eu tenho uma propriedade do próprio Axis que chama record count, certo? Que seria o nosso count aí do Excel, vamos dizer assim, certo? Só que é um record count um pouco mais, como é que eu posso dizer, profissional e um pouco mais inteligente, certo? Por quê? Porque eu não preciso de muita gambiarra para utilizar ele, certo? Então, na prática, a gente vai entender o funcionamento dele. Como o próprio nome sugere, ele vai fazer a contagem dos nossos registros, certo? Então, por exemplo, se eu quiser contar quantos registros tem o Carlos Brito dentro do meu banco de dados, eu não gravei aula a respeito disso, mas o professor Joaquim também pediu para que eu limitasse a quantidade de registros com o mesmo nome, certo? E eu fiz isso lá na cidade, se não tiver, perdão, lá no Estado Civil. Então, se lá no meu Estado Civil tiver algum Estado Civil, por exemplo, casado, tá lá no meu banco de dados casado, certo? Se eu criar outro Estado Civil chamado casado, ele não vai permitir, porque eu utilizei lá uma estrutura if, utilizando o record count, para contar quantos registros já tinha com aquele nome, e se atendesse o critério, ele inibia, certo? Então, basicamente, é a mesma lógica. Porém, para aquela situação, eu não gravei vídeo. Futuramente, eu há de gravar um vídeo. Não sei se dentro desse curso, mas há de gravar vídeo sobre isso, certo? Então, seguindo aquela lógica, eu também utilizei aqui, certo? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, primeiramente eu já não vou dar resposta diretamente. Vamos aprender no decorrer desse vídeo, certo? Então, para que eu consiga chegar nessa condição, primeiro eu quero mostrar para vocês como fazer isso, certo? Então, a primeira lógica, já que a gente vai trabalhar com mais de um critério dentro dessa lógica para atender essa solicitação aí do professor. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber quantos registros tem para o membro, certo? Quantos registros o membro já fez, para que eu possa, obviamente, inibir ele. Então, vamos lá. Obviamente, obviamente, eu não tem necessidade de eu contar pelo nome do cara, certo? Basta eu contar pelo código do membro, ó. Observe que o código do membro aqui, ó, se repete várias vezes, porque o Carlos Brito só possui um código, certo? Observe que o código 14 é equivalente a Darklane. E o código aqui do dízimo, obviamente, não se repete, mas o código do membro, se ele dizimar, obviamente, mais de uma vez, vai se repetir, certo? Então, se eu contar a quantidade de registros que tem esse número 1 lá na tabela TB dízimos, eu vou saber a resposta para quantas vezes o Carlos Brito já dizimou, certo? Estão entendendo minha lógica, né? Então, vamos lá. Observe que eu tenho um botãozinho aqui que não faz nada, e eu vou utilizar ele para fazer o exemplo aqui, e quando estiver funcionando, aí a gente implementa no botão salvar, certo? Então vamos lá, vou fechar aqui. Dentro desse botão eu já deixei uma macro, já deixei algumas variáveis, certo? Então vou clicar aqui em Visual Basic, vou clicar aqui em Exibir, Project Explorer, FRM dízimos, tá aqui o nosso botão, ó, propriedades, eu não nomeei ele, porque eu vou utilizar apenas com exemplos aqui, certo? Quando estiver valendo, ele vai sumir, certo? Então aqui, ó, vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que eu já deixei aqui algumas variáveis, ó. Quantidade de registros do tipo integer, pois vai armazenar número, certo? DT as string, DT2 as string, ou seja, a DT aqui é a abreviação de data, certo? E eu declarei ela do tipo string, porque se eu declarar ela do tipo date, ele não vai receber os valores que eu quero, certo? Porque eu não vou querer uma data completa. Então, por isso que eu não declarei do tipo date. Declarei do tipo string, então ele permite que eu traga o resultado abreviado da forma que eu queira, certo? Então, o meu DT aqui, ó, que eu declarei aqui, ó, do tipo string, ó, observe. Antes de receber um valor, eu primeiro estou formatando, certo? Estou formatando o quê? O meu TXT data, que é aquele objeto lá que carrega já com a data atual, ó. Se vocês repararem aqui, ó,
Esse é o meu TXT data, ó. Ele sempre carrega com a data atual, certo? Então vou fechar aqui. Duplo clique no meu objeto novamente. Peço desculpa se estiver cortando o vídeo aí, certo? Acredito eu que não está acontecendo isso, mas se tiver, peço a compreensão de vocês, ó. Então vamos lá, ó. Antes de eu repassar o valor para a minha variável DT, certo? Eu estou primeiro formatando o valor da minha variável data. Por quê? Porque eu quero armazenar nela apenas o número do mês, ó. Certo? E na minha variável DT2, eu quero formatar, aliás, eu quero repassar o valor do TXT data do mesmo objeto, porém apenas o ano, ó, os 4 dígitos, certo? Vou demonstrar aqui para que vocês possam entender melhor. MSGBox, DT, certo? E após isso, vou mandar uma segunda MSGBox com DT2, certo? Vamos executar aqui para que fique mais fácil o entendimento, ó. Se eu clicar nele, ó, eu vou extrair, obviamente, o mês e o ano, certo? Vou clicar aqui, ó. Trouxe o 6. Como eu botei só o M, ele trouxe apenas o número 6, certo? Pois trouxe apenas o dígito do mês, ó. Vou dar um OK. E trouxe 2018, que é o ano, ó. Então, o meu DT extraiu o mês, o DT2 extraiu o ano, certo? Beleza? Vou fechar aqui. Vou só fazer um teste aqui. Se eu botar aqui, por exemplo, mês 11, ó. Vou clicar aqui. Você informou uma data futura, ele não vai permitir esse campo, certo? Então, vou dar um OK aqui. O campo aqui, observe que ele tem aquela validação de não preencher, não permitir datas futuras, certo? Então eu não vou conseguir colocar aqui uma data futura, a não ser que eu desabilite aquela função. E não vem ao caso, certo? Apenas queria demonstrar para vocês o que é que tá, para que está funcionando aquele formato e para o que é que eu estou armazenando nas variáveis. O DT tá recebendo o mês, apenas o dígito do mês, certo? E o DT2 está recebendo o ano, os 4 dígitos, certo? Então vamos lá, vou fechar aqui. Data inválida porque eu não preenchi aquele campo da data, certo? Que não vem ao caso. Vamos lá. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui, vou apagar esses MSGBox, foi apenas para ilustrar, certo? Então, qual é a primeira coisa que eu faço para acessar o meu banco de dados? Vou utilizar o meu Connect DB, certo? E por último, vou fechar, obviamente, o meu fecha DB. Então, entre o meu Connect e o meu fecha, observe que aqui eu digitei provavelmente de forma errada, né? Connect. Eu connect com 2 N, certo? Connect DB e fecha DB, ó. Então, volto a frisar a importância da variável, ó. Perdão, da declaração das nossas variáveis com as iniciais maiúsculas. De cara, eu já vi que estava errado, certo? Então, vamos lá. Eu vou me conectar ao meu banco de dados, porque, obviamente, eu quero executar alguma coisa. E, obviamente, vou fechar após isso, pois minha aplicação é multiusuária e se eu não fechar o banco de dados, outra pessoa não pode estar utilizando simultaneamente a mim, certo? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Vou botar, por exemplo, rs.open, certo? Aspas duplas, select asterisco from, certo? TB, que é a nossa tabela, onde eu vou estar fazendo a verificação, a nossa tabela TB dízimos, certo? Quando o quê? Eu vou verificar o código do membro, certo? Então, o que eu vou botar aqui, ó, código membro, é aquela coluna, certo? Que apareceu lá na minha list view, que apareceu aquele vários uns, que é o código do membro, certo? E esse código membro, lembre-se que é uma coluna da tabela TB dízimos, certo? Então, eu vou verificar se o meu código membro, certo? É igual, certo? É igual a quê? Igual ao meu como eu vou atribuir aqui um valor do objeto, eu tenho que colocar aspas duplas e o símbolo de concatenação, certo? Que faz parte da linguagem. mi.txt, código membro, .text. Feito isso, vírgula, db, vírgula 3, vírgula 3, certo? Então aqui eu estou acessando a minha tabela TB dízimos e eu quero fazer o quê? Vou estar fazendo basicamente um filtro quando o meu código membro for igual ao meu TXT código membro, certo? Lembre-se que o meu TXT código membro armazena o número do código, certo? E o código membro é a coluna onde está armazenado todos os códigos membros. Então vamos lá. Então essa coluna aqui, toda vida que eu faço o cadastro de um dízimo, ela
ela recebe o código do membro. E, obviamente, se o membro dizimar mais de uma vez, vai estar repetido, certo? O que não repete é a coluna código, pois ela é autoincrementável. Então, vamos lá. Seguindo a lógica, eu vou pegar minha variável quantidade, underline, registros, e vou atribuir ela o quê? O meu rs.recordCount, certo? E vou emitir um msg box com a minha variável quantidade, underline, registros, ó. Só isso. Ou seja, em outras palavras, eu estou contando quantos, eu estou com o meu rs.recordCount, eu estou contando o quê? Eu estou contando, utilizando a cláusula quantas vezes o código, quantas vezes o valor que tiver no código membro, no objeto txt código membro, aparece na coluna code membro, certo? Vamos lá para eu tentar explicar melhor. Com o meu recordCount, certo? O recordCount faz a contagem, porém eu quero fazer a contagem do quê? Eu quero fazer a contagem, utilizando a cláusula quantas vezes na coluna code membro aparece o valor que estiver armazenado no meu txt código membro, certo? E quando ele fizer essa contagem aqui, ele vai armazenar nesta variável e essa variável vai estar descarregando no msg box, certo? Então vamos lá. Vou executar aqui. Lembre-se que aqui, ó, vou botar aqui, por exemplo, ano atual, certo? Ele não está fazendo a contagem desses dados do list view, ele está fazendo a contagem lá do banco de dados, certo? Da tabela TBDismo. Então, tanto faz eu estar com o mês atual como o ano atual, ele vai fazer a contagem do mesmo jeito, pois não estou contando o que está aqui no list view, certo? Então vamos lá. Observe que o código 14 aparece apenas uma vez e o código 1 aparece 6 vezes, certo? Ó, observe aqui 7 registros, o 14 só aparece uma vez, obviamente os demais, tudo é 1, então são 6 vezes, certo? Se eu colocar o código 1, não tem necessidade de eu clicar aqui, ó, mas eu vou clicar, certo? Porque ele está contando, esse item 1 na coluna code membro lá da tabela TBDismo, certo? Se eu clicar nesse objeto, ó, msg box, ele resultou 6. Por quê? Porque ele fez a contagem na tabela TBDismos, na coluna code membro, quantas vezes aparece o número 1, ó. E aparece 6 vezes. Se eu mudar aqui para o valor 14, observe que eu não vou clicar aqui na lupa, certo? Vou clicar aqui, ele aparece uma vez. Por quê? Porque o código 14, observe aqui, ó, aparece apenas uma vez lá na tabela, certo? TBDismos na coluna code membro, certo? Então aqui não tem necessidade de eu clicar, porque o que eu estou querendo mostrar para vocês é como verificar esse código aqui, ó. Então, se eu consigo fazer isso, eu vou conseguir, obviamente, limitar, verificando o código do membro, quantas vezes ele vai poder dizimar, certo? Obviamente, como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com mais de uma estrutura dentro dessa verificação. Mas eu quero mostrar mais ainda para vocês, antes de dar logo a resposta, certo? Então, vou fechar aqui. Então, antes de eu fechar, volto a frisar. Com essa estrutura, eu consigo verificar quantas vezes o código está aparecendo, certo? Quantas vezes se repete. Só que eu ainda não determinei quantas vezes eu quero detectar no mês ou no ano, certo? Então, vou fechar aqui. Duplo clique nesse objeto. Vou comentar essa linha de comando, ó. Certo? Vou comentar ela aqui. Vou selecionar aqui, por enquanto. Vou copiar. Observe que eu comentei, certo? Vou aqui apagar o apóstrofe e vou fazer o seguinte, ó. Ao invés do code membro, eu vou fazer o quê, ó? Vou botar aqui, por exemplo, eu quero verificar por mês, certo? Então eu vou botar aqui Monthly. Aí eu vou usar aquela estrutura que a gente utilizou na aula passada, ó. A nossa coluna data, certo? Esse data aqui é a coluna data da tabela TBDismo, certo? Eu vou estar comparando com o quê? Eu vou estar comparando quantas vezes aparece no meu monthly no, certo? Ou seja, na data atual do sistema, ó. Como eu estou gravando no mês de junho, esse no vai trazer o mês de junho. E ele vai verificar quantas vezes junho aparece na coluna data da tabela TBDismos. E quando ele fizer isso, ele vai contar quantas vezes. E vai, obviamente, armazenar no meu quantidade de registros. E vai trazer aqui para o nosso msg box. Vamos executar para ficar mais fácil o entendimento, ó. Como eu não estou contando a quantidade de registros, não tem necessidade de eu preencher esse campo, certo? Basta eu clicar aqui. Vamos ver. Será que vai dar algum erro? Tá demorando, não sei se deu algum lag.
Vamos ver o que é que pode ter acontecido. Eu basicamente errei alguma coisa aqui, ó. A conexão não pode ser usada para realizar essa operação. Ela está fechada ou é inválida nesse contexto. Vou clicar aqui, depurar. E ele está reclamando aqui, certo? Dessa estrutura. Basicamente eu devo ter digitado alguma coisa errada. Então eu vou fechar aqui. E para ser mais breve, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar um duplo clique aqui no nosso toolbar. Vamos fazer o seguinte, aqui no meu botão menu clique, certo? Vou pegar aqui, carrega dízimos mês atual, certo? Botão direito, definição. Vou copiar só essa estrutura aqui, certo? Para ser mais breve. Vou copiar essa estrutura aqui, Ctrl C, certo? Ctrl C. Exibir, objeto. Duplo clique aqui no nosso objeto novamente. Vou deixar comentado essa que deu erro. Vou colar aqui, eu acabei de copiar. E vamos apagar algumas coisas, certo? Vamos tentar novamente. Vou apagar aqui até aqui. E vou deixar do jeito que está aqui, certo? A estrutura. Não tem necessidade de eu estar ordenando os dados. Certo? E vamos executar aqui, ó. Vou clicar. Observe que trouxe 5. Então, eu já vi até onde foi o erro da minha estrutura, certo? Eu não tinha colocado aquelas aspas duplas no final da estrutura. Então, observe aqui que ele contou 5, ó. Contou 5 o quê, ó? Vou fechar aqui a mensagem e vou botar aqui ano atual, certo? Para ficar mais fácil. Vou clicar de novo e observe que ele trouxe o resultado 5, certo? O que é esse 5, ó? Observe quantas vezes aparece o mês de junho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele contou quantas vezes aparece o mês lá no No, que é o mês atual, na coluna data. Aparece 5 vezes. Se eu quiser contar o ano, ó, observe que o ano já aparece 7 vezes, pois o mês muda, mas o ano se repete, ó. Então vamos lá, mostrar aqui para vocês, ó, duplo clique. Se eu apagar aqui o monte e botar o year, certo? Que é o ano, copiar aqui e colar aqui, ó. Vou executar. Se eu clicar aqui, ó, botar aqui para trazer tudo, só para ficar mais fácil o entendimento. Clicar aqui, ó, vai trazer 7. Por quê? Porque eu tenho 7 vezes aparecer lá no meu banco de dados, na coluna data, através do No, certo? Estou comparando o No com a data. A data é a coluna data da tabela TB dízimo. O No é a data atual, certo? Só que como eu botei lá o monte, ele está extraindo do No apenas, certo? Perdão, como eu coloquei year, ele está extraindo do No apenas o ano. Então ele está verificando o ano. Quantas vezes o ano de 2018, que é o ano atual, está sendo gravado esse vídeo, quantas vezes aparece na coluna data da tabela TB dízimo. Aparece 7 vezes, ó. Certo? Vou fechar aqui no meu banco de dados. Vamos ver se vai executar aqui rápido. TB dízimos, vou mudar aqui o ano para 2017, certo? Só para que vocês entendam melhor. 2017, aqui eu vou mudar o ano extraído para 2017 para não ficar divergente, certo? Então, eu tenho apenas uma vez o mês 2017 aparecendo. Então, vamos ver se ele vai fazer a contagem, ó. Se eu clicar, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, para 2017, clicar aqui, ó, trouxe 6 vezes, certo? Vou executar aqui para vocês verem uma coisa, ó. Mês atual, ano atual. Se eu clicar aqui, ó, trouxe 6 vezes. Será que 6 vezes aparece 2017? Não. Por quê? Porque quando eu estou clicando aqui, ele não está extraindo essa data aqui, certo? Ele não está verificando esta data. Ele está verificando a data do No, certo? Que é a data atual do sistema, não a data que eu estou preenchendo, certo? Então, por isso que ele está trazendo 6. E está trazendo certo. Porque se eu for lá, ó, eu tenho 6 registros, ó. Vou botar aqui. Ano atual, só trouxe 6. Por quê? Porque o 2017 já nem aparece aqui, ó. Certo? Dentro da nossa estrutura. Estão me entendendo? Compreendendo? O 2017 não está trazendo. E ele está contando certinho, ó. Só traz 6. Porque ele só está contando através do ano atual. Certo? Então, em outras palavras, eu não vou utilizar o No nessa estrutura. Por quê? Porque eu quero verificar essa data aqui, ó, certo?
Porque se eu verificar pelo null, o null sempre vai ser a data atual. Então a data atual, basicamente, eu só conseguiria limitar se o mesmo dizimista dizimasse 4 vezes no mesmo dia. Coisa que basicamente não vai acontecer. Ele pode dizimar 4 vezes durante dias aleatórios durante o mês, certo? E também, mesmo que ele queira dizimar 4 vezes no mesmo dia, eu também vou conseguir limitar. Só que se eu utilizar o null, nesse caso, eu só vou conseguir limitar se ele fizer isso 4 vezes no mesmo dia, certo? E tentar a quinta vez no mesmo dia, aí ele não vai conseguir. Então, ao invés de eu utilizar o null, que é a data atual do sistema, certo? Não essa que vocês estão verificando aqui no campo, certo? Eu vou conseguir limitar apenas no dia atual. Como eu não quero fazer isso, eu quero verificar independente do dia, certo? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu verificar através da data atual do sistema, eu vou verificar através da data que está sendo dizimado, certo? Então, em outras palavras, vou fechar aqui. Duplo clique aqui nesse objeto, ó. Vamos ver aqui se o deixou, agora se ele deixou, né? A gente acessar ele. Então, ao invés desse data aqui, ó, perdão, do data, beleza, sem problemas. Ao invés desse null aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou substituir esse null, certo? Na realidade, eu vou fazer o seguinte. Lembre-se que o meu DT2 já armazena o ano, certo? Então, eu não preciso desse IE para extrair o ano, certo? Estão me entendendo? Esse IE eu estou utilizando para extrair o ano do null. Como eu já tenho uma variável que está recebendo o ano já extraído da data, então eu não preciso do null. Então, em outras palavras, eu vou apagar isso daqui, ó. Certo? Vou apagar isso daí. E vou fazer o quê? Vou colocar o seguinte, aspas duplas, certo? Como é uma variável, eu vou ter que fazer isso. Aspas duplas, concatenação, certo? E vou fazer o seguinte, e concatenação novamente, e aproveitando já essa aspas simples, essa aspas duplas aqui no final. E entre aqui, o concatenação este outro aqui, certo? Eu vou colocar minha variável. Por que eu estou fazendo isso? Porque faz parte da linguagem, certo? Eu não tenho aqui a palavra mais correta para dizer para vocês, mas faz parte da linguagem eu ter que colocar esse é comercial com essas aspas duplas antes da minha variável e depois, certo? Para esse tipo de situação. Tem situações que eu não vou precisar colocar esse concatenação com essas aspas simples. Aí o que eu posso dizer para vocês que só vai vocês testando. Se funcionou desse jeito, coloca. Se não, coloca de outro jeito. Ou por outro, dá uma pesquisada bem mais profunda, certo? Que também eu vou fazer isso futuramente, para eu possa ter uma resposta mais, obviamente, mais específica, certo? Mais apropriada. Mas nesse meu caso, eu tenho que colocar tanto aspas simples, aspas duplas, comercial no começo e no final, entre a minha variável, certo? A minha variável que eu vou colocar aqui, ó, é a minha variável DT2, certo? Então, vou botar o símbolo aqui, ó, esse ponto de interrupção para que vocês entendam melhor. Vou executar, certo? E aquele meu DT2 vai estar extraindo o ano daqui, ó, certo? Vamos verificar se vai funcionar. Vou clicar aqui, certo? Como eu botei o ponto de interrupção, ele parou aqui. Vou pressionar o F8. A conexão não pode ser usada para realizar essa operação. Ela está fechada ou inválida nesse contexto, certo? Vou clicar aqui em depurar. Vou apagar esse aspas duplas aqui depois. Ele acaba colocando, querendo ou não, né? Então, eu tenho que ver aqui o que é que eu digitei novamente de forma errada, certo? Ele acabou não aceitando aqui. Deixa eu apagar isso aqui para me ver o que é que acontece, certo? E apagar esse daqui agora. Se eu executar novamente, ele trouxe 6 registros, certo? Então, nesse caso, observe que ele já trouxe, certo? Nesse caso, ele permitiu que eu colocasse apenas aspas duplas e o símbolo de concatenação no começo e não no final, certo? Mas vamos lá. Vou dar um OK. A contagem está perfeita. Porque o 2018, como eu disse para vocês, ó, se eu executar aqui, ó, ano atual, certo? Eu tenho 6 registros, já está trazendo o ano atual, né? Quando eu carrego meu list view. Então eu tenho 6 registros, ó. Se eu botar 2017, agora lembre-se que ele está capturando não pelo meu null, está capturando pelo o objeto que está data. Se eu clicar aqui, ó, como eu botei um ponto de interrupção, vou pressionar F8
E ele observa aqui, ó, record count 1, ou seja, ele contou apenas um registro. Vou tirar esse ponto de interrupção, não preciso mais dele, e vou executar, ó. Ou seja, ele contou que apenas tem um registro, certo? Que é aquele lá que eu mostrei para vocês, que eu alterei manualmente no banco de dados, ó. Então eu tenho um registro para 2017. Estão me entendendo? Vou dar um OK, certo? Vou dar um duplo clique aqui no objeto, e é a mesma coisa, ó. Ao invés do yeah, vou colocar aqui o monte, certo? Vou deixar o M maiúsculo. E aqui, ao invés de dt2, vou botar dt, certo? dt é essa variável aqui, ó, que está recebendo apenas o mês, certo? Vou botar o ponto de interrupção para a gente entender melhor. Executar. Eu quero agora pelo mês, certo? Então, independente se tiver o mesmo mês lançado 2017, 2018, ele vai contar, porque eu não estou dizendo para ele que quero o mês e o ano, quero apenas o mês. Então, se o mês tiver mês de 2017, o mês de 2018, dentro do mês de junho, ele vai trazer do mesmo jeito. Estão me entendendo, né? Vou clicar aqui, ponto de interrupção, né? F8. Ele contou 5 vezes. Então, ele está me dizendo que o mês de junho aparece apenas 5 vezes, certo? Vamos ver se realmente é isso. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. Vou tirar o ponto de interrupção aqui e vou executar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O mês de junho apareceu aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Vou clicar de novo para fazer a contagem aqui, ó. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, certo? Botar aqui ano atual, nada mudou, tem 6 registros, né? Então, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 registros aqui, mas lembre-se que ele não está contando esses registros que eu estou visualizando no meu list view. Ele está contando lá do banco de dados. Então, se ele está dizendo que tem 5, é porque, basicamente, lá no meu banco de dados, lembre-se que eu tenho 7 registros. Ou seja, suponho que eu tenho um registro de junho de 2017. Vamos ver se é isso mesmo, ó. TB dízimos. E é isso mesmo, ó. Ó, verifica aqui que eu tenho um registro, ó, do mês de junho de 2017. Ou seja, ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Não está errado, porque eu não distingui que eu quero apenas o ano atual também. Eu disse só quero que você conte o mês. Beleza? Então, se eu quiser, vocês entenderam aí que ele contou perfeitamente, certo? Vou executar aqui de novo, ó. Aliás, ele já está aberto, né, o nosso formulário. Se eu mudar aqui para o mês 1, vou clicar aqui, contou apenas um registro. Pois eu tenho um registro para o mês 1. Se eu botar 2, contou um registro também, pois eu tenho um registro. O mês 3, eu não tenho nenhum. Vamos ver o que ele faz. Diz que tem 0, ó. Não tenho nenhum registro para o mês 3, certo? Entenderam a minha lógica? Se eu botar novamente mês 6, ó, ele vai contar que eu tenho 5 registros. Dentro desses 5 registros eu tenho 4 para 2017, perdão, 4 registros lançados no mês de junho de 2018 e um registro lançado no mês de junho de 2017. Só que eu quero apenas agora que ele conte, certo? Os registros lançados no mês de junho de 2018 ou 2017. Eu que vou dizer para ele qual é o ano, certo? Só que eu quero filtrar o ano. Do jeito que está aqui, ele está filtrando apenas pelo mês. No exemplo anterior eu filtrei pelo ano, agora eu quero filtrar mês e ano. Ou seja, eu vou trabalhar com a cláusula utilizando o AND, certo? Então vamos lá. Duplo clique aqui. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou basicamente fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou copiar essa estrutura aqui para ser mais breve, Ctrl C. Vou colocar o meu AND aqui, certo? Ou seja, eu quero que você filtre por primeiro este critério aqui, ó, e filtre também por este outro critério aqui que eu vou colocar agora, ó. Vou substituir um monte que eu copiei pelo yeah, certo? Tá aqui a data. E aqui é o meu DT2, lembre-se, certo? O DT2 armazena o ano. Ou seja, agora sim, eu estou dizendo para o meu código que eu quero, além do mês, eu quero que tu também esteja filtrando pelo o ano, certo? Ou seja, não me traga tudo lá do meu banco de dados apenas pelo mês. Porque se tu trouxer, tu vai trazer 2017, 2016, independente do lançamento que eu tiver feito, mas vai trazer. Agora não, agora ele só vai trazer pelo o mês e ano que for equivalente à minha data, certo? Estão me entendendo, né? Vou executar. Observe que basicamente eu não fiz nada diferente. Eu coloquei apenas o AND, botei agora o yeah,
certo? O IE está extraindo o ano da coluna data, da tabela TB dízimo, e o meu DT2 armazena o ano, certo? Vamos ver aqui se ele botou aquele... Botou. Como ele botou esse traço, aspas duplas no final, é a própria linguagem que coloca. Vamos ver se vai executar, certo? Senão a gente vai fazer... Vamos fazer a correção juntos. Como eu disse para ele que eu quero agora que ele filtre tanto pelo mês como o ano, e os dois têm que estar basicamente juntos, certo? Ou seja, só me traga o que for relacionado ao mês de junho de 2018. É isso que eu estou dizendo para o meu código. Vou clicar aqui, ó. Tipos incompatíveis. E agora, basicamente, acho que vai entrar o que eu estava falando, certo? Vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar esse carinha aqui, vamos ver se ele já deixou apagar. Ele não deixa, certo? Eu vou apagar ele. E eu vou ter que fechar essa estrutura bem aqui, ó. Aspas duplas e o meu é comercial, certo? E vamos ver se agora resolve. Se não, eu vou ter que fazer a mesma coisa para o outro aqui. Vou executar. Não deixou, certo? Então a mesma coisa, acredito eu que agora vai funcionar. Ó. Ctrl C. Ctrl V aqui, certo? Vou executar. A conexão não pode ser usada para exercer essa operação. Vou clicar no depurar. Vamos ver se... Vou apagar esse carinha agora aqui. Vou só voltar lá para ver se ele continua deixando, né? Vamos fazer o seguinte, vou parar aqui, vou executar novamente. E agora eu vou lá de novo, ó. Vou clicar. Conexão não pode ser usada para realizar essa operação, ela está fechada ou inválida nesse contexto, certo? Basicamente ele está reclamando do seguinte, ó, da estrutura, certo? Então vamos ver o seguinte. O que é que eu vou fazer aqui, certo? Então vamos lá, certo? Eu acho que agora vai começar a cortar o vídeo, se eu não estiver enganado. Então eu vou ser mais breve, ó. Vou clicar aqui no meu depurar, certo? Observe que ainda não está funcionando a estrutura. Vou executar aqui de novo. Observe que não está funcionando, certo? O que é que eu vou fazer aqui, ó? A linguagem SQL, ela às vezes complica a gente, certo? Então o que é que eu vou fazer, ó? Observe que está aqui a minha variável dt concatenada, certo? A variável dt, ó, está armazenado o valor 6, certo? Está aqui, ó, 6 e aqui 2018. Vou arrastar aqui para o lado. Observe que a minha variável dt2 está armazenada 2018. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou apagar isso aqui, ó. Certo? Vou apagar apenas isso. Vamos executar. E agora, vou apagar, obviamente, esse carinha aqui, ó. Vou clicar fora. Vamos ver se ele saiu. Saiu. Vamos executar de novo. E agora se ele calculou, ó. Então vou voltar de novo lá, ó. Duplo clique. Então, observe o que é que eu fiz, ó. A minha primeira variável, eu coloquei o E comercial entre elas, certo? Ó. Já a segunda, eu botei apenas o aspas duplas aqui. E o E comercial com DT2. Não mantive o E comercial com aspas duplas aqui, certo? Porque a minha estrutura aqui, o SQL não estava entendendo o final dela, certo? E quando ele colocou aquele apóstrofe aqui, perdão, aquela apóstrofe aqui dupla aqui, né? A nossa aspas dupla aqui no final, ele está botando, a própria linguagem está colocando de forma errada aqui, vamos dizer assim, certo? Então não tem necessidade dele ficar aqui no final. Então o final basicamente da nossa estrutura é aqui, ó. Certo? Então, se eu executar aqui, ó, novamente, ó. Se eu clicar aqui, ele contou 4 registros, ou seja, eu tenho 4 registros no meu banco de dados no mês de junho de 2018. Se eu mudar aqui, ó, para o mês 1, se eu clicar aqui, ó, eu tenho um registro no meu banco de dados, ó. Vou clicar aqui para vocês verem, ó, ano atual. Então eu realmente tenho um registro, ó, lá no meu banco de dados. Lembre-se que aqui está trazendo o ano atual, certo? Então isso quer dizer o quê? Que lá no meu banco de dados eu tenho o mês de janeiro de 2018, por isso que ele trouxe, ó, um registro, ó. Se eu colocar o 2, ele vai me dizer que tem um registro. Se eu colocar o 3, não sei se vai dar algum tipo de erro. Vou clicar aqui. Deu 0 registros. Por quê? Porque eu tenho registro no banco de dados 2018, porém não tenho com o 03. Ou seja, basicamente aqui é como se fosse aquele nosso se aninhado, certo? Só traz o resultado se satisfazer as duas condições, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, se é um se aninhado, se você trabalha com se, certo? A fórmula se, você sabe basicamente se ela for verdadeira, ela traz um resultado. Se for falso, ela traz um outro resultado, certo? E quando é um se aninhado,
é um se dentro de outro, ou seja, ela só traz a resposta verdadeira se atender os dois critérios. Nesse caso, a gente tem aqui, basicamente, usando a nossa estrutura SQL, dentro do uso com VBA, conectação ao nosso banco de dados através do Excel, a gente tem um se aninhado, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão, um se aninhado duas vezes, certo? Duas estruturas se dentro dele, ou seja, só me traz o mês se o ano também coincidir, senão não traz nada, como mostrou agora, ele trouxe o ano, certo? Perdão, não trouxe nada porque eu não tenho nada relacionado ao mês de janeiro, perdão, mês de março, mas eu tenho em 2018, porém a primeira estrutura não foi verdadeira, pois eu não tenho nada no meu banco de dados relacionado ao mês de março, entenderam? E o meu próximo critério, que eu vou deixar para o próximo vídeo, vai ser o quê? Tu só me traz, certo? Vai ser o meu se aninhado, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão, se o meu código do membro coincidir com o mês e coincidir com o ano. Aí você me traz a quantidade de registros. Por quê? Porque se eu consigo capturar a quantidade de registros, eu posso usar uma estrutura if para verificar se a condição for verdadeira, ele limita a quantidade. Estão me compreendendo? Tarefa de casa aí para vocês que estão assistindo a esse vídeo, terminar essa estrutura que eu estou fazendo, certo? Crie um botão como esse que eu criei e faça essa estrutura. E depois a gente faz junto no botão salvar, certo? Mas tentei criar por vocês mesmos e eu quero que vocês botem aí no grupo. Então peço desculpa se o vídeo começou a cortar, espero que tenha cortado só agora no final, certo? Essa aula foi muito proveitosa, eu peço desculpa por não ter dado logo a resposta, porque eu acho que não é o intuito maior, eu dar só a solução para vocês, mas sim dar o entendimento para que vocês possam montar a própria estrutura de vocês, certo? Então, basicamente, a estrutura não está terminada, certo? Mas a gente vai concluir no próximo vídeo, beleza? Então, até a próxima. Falou!